E agora vamos aos 4 grandes questionamentos que mais interessam diante desse grande debate entre o X, antigo Twitter, e o STF do outro lado, representado então no ato pelo Alexandre de Moraes. Os 4 questionamentos que temos para esse momento são: número 1, a X, o antigo Twitter, vai mesmo sair do Brasil? Número 2, será que todos os banimentos realizados na plataforma até então foram totalmente arbitrários, sem uma base legal por trás, sem uma fundamentação jurídica ou decisão judicial? Número 3, o que é que vai acontecer a partir de agora? E número 4, quem é que vai sair vitorioso desse debate? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Telecojus. No vídeo de hoje vamos abordar sobre esse grande assunto de polêmica atual, que é o debate entre o STF, representado por Alexandre de Moraes, e o X, antigo Twitter, representado pelo Elon Musk, que estão debatendo sobre banimentos na plataforma, liberdade de expressão, censura e muito mais. Meu nome é Giovanni Telli, CEO e fundador da Telecojus, advogado internacional de offshores e professor de regulação internacional no MBA de criptoativos da Universidade Católica de Pernambuco. E no vídeo de hoje vamos discutir sobre esse grande debate polêmico da atualidade. Recentemente, o sócio majoritário e então dono do Twitter, Elon Musk, questionou publicamente por meio da plataforma o ministro Alexandre de Moraes sobre as ordens de bloqueio, as decisões judiciais que mandavam bloquear ali alguns influenciadores, jornalistas, alguns usuários da plataforma, emitidos pela Justiça brasileira, mais precisamente pelo STF, que mandava bloquear estes perfis na região ali do Brasil. O Elon Musk, então, na ocasião, perguntou para o Alexandre de Moraes se aquilo se tratava mesmo de alguma decisão fundamentada ou se tratava, na verdade, de uma censura. De onde é que tudo isso surgiu? Isso começou quando o ministro Alexandre de Moraes ele foi elogiar publicamente na plataforma a ascensão do até então antigo ministro Ricardo Lewandowski ao cargo de ministro da Justiça, para o qual ele foi recentemente nomeado, elogiando, exaltando ele ali em toda a sua competência e, na ocasião, vendo ali todo aquele repertório de dança das cadeiras, onde um ministro do STF passa a ser ministro da Justiça e um antigo ministro da Justiça passa a ser então ministro do STF, e todas essas danças das cadeiras foram percebidas até mesmo pelo proprietário do Twitter, vendo a movimentação política no Brasil, que gerou o início desse até então debate. E esse debate, então, ele levanta aspectos muito importantes da realidade na sociedade moderna, que é sobre liberdade de expressão, sobre questão de censura, sobre o papel e posicionamento das redes sociais diante de todos esses aspectos políticos e da ampla liberdade na internet, na era atual, e eles são muito importantes para tudo que acontece hoje em dia. E por isso eu não deixaria de analisar os reflexos e as possibilidades que podem ocasionar diante desse episódio atual. Passando então para o finalmente das respostas, começando pelo número 1. X, o antigo Twitter, vai mesmo sair do Brasil? A resposta é provavelmente não, uma vez que a plataforma tem uma função econômica muito importante na sociedade brasileira, tendo mais de 21 milhões de usuários por todo o país e sendo uma rede extremamente tradicional para várias áreas de atuação, para vários aspectos, desde o cenário político, cenário de influenciadores digitais, cenários sobre debates econômicos, sobre vários amplos e espectros. Tem sido uma rede social de muita utilização e debate do Brasil há cerca de uma década já. Seria muito prejudicial tanto para a comunicação geral do Brasil nessa parte de integração de redes sociais, quanto para a própria economia, o banimento do Twitter, especialmente numa era que tudo é muito dinâmico, globalizado. Então a provável resposta disso é que não, a X não saia do Brasil. Número 2. Será que todos esses banimentos realizados até então na plataforma são mesmos arbitrários, autoritários? Baseado na lista dos perfis suspensos que foram divulgados, que se trata de Luciano Hang, o dono da Ravan, Alan dos Santos, jornalista, Daniel Silveira, ex-deputado federal cassado, Monark, youtuber e também cliente da Telecojus, e Oswaldo Eustáquio, outro jornalista. Baseado na lista desses perfis suspensos e no devido processo legal, diríamos que sim,
que é muito provável que a maioria, se não todos esses perfis suspensos, tiveram um ar de subjetividade e não de objetividade baseada na Constituição Federal e na lei vigente do Brasil. O que acontecerá a seguir? Muito se discute sobre as opções, sobre o que acontecerá nos próximos capítulos. No dia de hoje mesmo, o Elon Musk chamou o ministro Alexandre de Moraes para um debate aberto por forma de live na própria plataforma do Twitter para discutir sobre esses pontos a respeito. Mas o fato é de que ordens judiciais foram emitidas para o Twitter, existem possibilidades que podem ser sancionadas dentro da esfera do Brasil, do amplo do aspecto do Brasil, com o escritório que a X, o antigo Twitter, mantém no país. Então pode acontecer a constrição de bens, bloqueio de contas bancárias brasileiras, caso a Twitter possua no Brasil valores significantes ali relevantes, e outras medidas do tipo. Levando isso para o aspecto internacional, é extremamente improvável que qualquer coisa desse tipo ocorra nos Estados Unidos. Até mesmo pelo ponto que um dos recém-bloqueados perfis que citamos, que se trata da parte de Alan dos Santos, teve o seu julgamento encerrado nos Estados Unidos, no qual foi recusada sua extradição. Então, se presume que se um brasileiro, nativo brasileiro, que não possui nenhuma outra residência como green card ou cidadania vigente com proteção de outro país, se nem mesmo esse brasileiro com asilo político nos Estados Unidos foi extraditado ou teve qualquer tipo de confisco ou arresto de bens nos Estados Unidos, é muito difícil imaginar que um americano naturalizado como Elon Musk, detentor de grandes empresas nos Estados Unidos, grandes empresas americanas, e que atualmente ocupa o posto de homem mais rico do mundo, declaradamente, vá sofrer esse tipo de execução nos Estados Unidos. Ainda mais quando somos lembrados a refletir que nos Estados Unidos não existe crime de opinião, e mesmo que ocorra tratados entre Estados Unidos e Brasil, eles podem ser questionados quando não há compatibilidade ali de leis e se tratando de um cidadão que é americano e não brasileiro. Se tudo que ocorresse fosse em torno de fatos acontecidos especificamente dentro do território brasileiro, entre brasileiros, e levado uma adjudicação de bens, confisco de bens nos Estados Unidos de pessoas físicas ou jurídicas brasileiras que mantêm patrimônio fora do Brasil, nesse caso nos Estados Unidos, seria uma hipótese que era até provável que ocorresse, então, o confisco de bens. Mas voltando para o cenário atual, para a realidade, se tratando de uma empresa americana com bens em solo americano, é extremamente difícil imaginar esse cenário, ainda mais elevado pela magnitude de quem é a X, a atual antiga Twitter, e quem é o Elon Musk, o proprietário da plataforma. E esse ponto que conversamos agora, ele vai ser convalidado nos próximos dias de uma maneira ou de outra, porque o ministro, ele tinha ordenado, colocado na ordem judicial, de que haveria uma multa de R$100 mil por dia e por perfil que o Twitter descumprisse a ordem de suspender, já que o Elon Musk havia anunciado que ele iria desbloquear aqueles perfis uma vez que ele percebeu que as ordens não tinham fundamentação nem base legal real e que se tratava, segundo ele, de uma perseguição que estavam realizando aquelas pessoas. E vale lembrar que o Elon Musk é defensor da liberdade de expressão. O próprio Estados Unidos, ele adotou a postura de estar suspendendo qualquer tipo de restrição, tanto de partidos e jornalistas, influenciadores de direita quanto de esquerda em solo americano. Então, o que acontecerá a seguir? É provável que, diante desse cenário, qualquer tentativa de bloqueio de valores nos Estados Unidos ou qualquer medida, qualquer consequência mais pesada do que isso, seja completamente ignorada pela justiça americana e pelos Estados Unidos da América, tendo toda essa desproporcionalidade de cenário, uma vez que, conforme sempre lembramos aqui na Telecojus, todos os países são estados soberanos que possuem a sua autoridade, e eles podem ou não acatar ordens judiciais. Quando você faz uma blindagem patrimonial, quando você coloca os seus bens em um país que realmente tenha estabilidade econômica, jurídica e uma proteção ao empresário, é extremamente difícil imaginar um cenário desse, ainda mais se tratando de uma ordem
que não parece ter fundamentação jurídica, base legal e muito menos decisão transitada em julgado. Então, será uma prova daquilo que comentamos aqui todos os dias. A X, o antigo Twitter, anunciou que está estudando 3 alternativas, 3 medidas que eles podem tomar, sendo a número 1, quebrar o sigilo das medidas, fazendo ali uma transparência total dos atos realizados até então. Número 2, descumprir as decisões judiciais, então ignorando completamente qualquer tipo de nova ordem judicial que seja emitida pela Justiça brasileira. E número 3, entrar na Justiça, sendo que parece um pouco de contrassenso, já que o próprio STF é o maior órgão de justiça do Brasil. Então, vejamos cenas dos próximos capítulos. E agora o último ponto. Quem sairá vitorioso? Diante de tudo que abordamos aqui, é difícil imaginar um cenário em que o Alexandre de Moraes consiga ganhar em algum ponto. Se o que ele chama de vitória for a saída do Twitter do Brasil, seria uma vitória pessoal para ele, porém uma perda enorme economicamente para o Brasil, uma vez que a plataforma gira dentro de um ecossistema econômico muito grande na atualidade, dentro ali do cenário Brasil. E seria também um ponto de consequências que poderiam levar a um efeito dominó, ensejando outras plataformas ali e empresas a fazerem o mesmo movimento de deixarem o Brasil, levando a um cenário ainda pior para o país. Diante de tudo isso, é plausível então imaginar que o Elon Musk vai sair vitorioso desse conflito. E agora você, empresário, quer entender melhor como sair de todo esse arcabouço fiscal e jurídico de insegurança do Brasil, com insegurança econômica, jurídica e muitos outros aspectos que podem ameaçar o seu negócio e o seu patrimônio? Aqui na Telecojus contamos com uma equipe multidisciplinar de advogados, contadores, economistas, researchers, poliglotas e muitos outros profissionais capazes de atuar de forma especializada nesse cenário internacional, oferecendo toda a gama de serviços completos com amplitude para que todos os desafios e os cenários do seu negócio ou então do seu tipo de patrimônio pessoal possam ser abarcados e protegidos devidamente nas melhores jurisdições, nos melhores países para o que você possui. Atuando em mais de 40 países, a nossa equipe está preparada para lidar com todos os desafios, entraves e todas as ameaças que possam aparecer para o que você mais tem de precioso nesse momento. E para garantir também a sua saída e de sua família para um lugar mais favorável e seguro. Portanto, entre em contato com a Telecojus nos nossos meios oficiais de comunicação, agende uma reunião conosco, venha ter o seu caso analisado por nós, atendido pela nossa equipe técnica especializada, onde iremos avaliar pormenorizadamente o seu caso de maneira específica e personalizada e garantir a blindagem completa para o que você possui de mais precioso. E antes de encerrarmos, gostaríamos de pedir que siga nosso perfil no Instagram, no Spotify e no LinkedIn, em todas as redes sociais que possuímos com o @Telecojus. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você tem a dizer, a discutir sobre esse grande tema de relevância nesse momento e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que precisa entender melhor o que está acontecendo no Brasil e nas redes sociais atualmente no país. Agradecemos a audiência e por nos acompanhar até aqui e até a próxima.